Dois jornalistas fundaram o site O Arder da Adolescência com o objetivo de tornar a convivência em família menos complicada. A quarentena torna o cenário ainda mais desafiador. Segundo os fundadores, é preciso ouvir e se colocar como parceiros nessa fase difícil. Eu converso com os jornalistas e criadores do site, Andréia Gonçalves e Caio Castro. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu gostaria de começar perguntando como e quando surgiu a ideia de vocês fundarem esse site. Olha, a gente já tinha, desde o ano passado, no início do ano, né, devido à nossa convivência com a nossa filha adolescente, a gente tem uma outra menorzinha, mas a gente tem uma adolescente, e a gente vendo, fazendo um benchmark de palestras de pessoas que falam com filhos, a gente percebeu que há uma lacuna nessa relação entre pais e adolescentes, de o casal falando para o adolescente e principalmente da figura paterna, né? Porque tem muita mãe falando para o adolescente, né? A relação é muito próxima da mãe. E a gente viu que a participação do casal enquanto um conjunto familiar, né? Independentemente do formato da família, né? Seja ela qual for, e dessa figura do homem, era muito importante, havia esse espaço, né? E principalmente para falar para os pais, para essa relação com os pais, um tipo grupos de apoio. E aí a gente, no início do ano, aperfeiçoou isso, e aí agora, com a pandemia, né, a gente resolveu colocar o canal no ar, né, no Instagram, e fazer o site, e começar a trabalhar isso, junto com escolas, empresas, onde há muitos homens, e mulheres também, mas essa figura masculina, executivos, né, que às vezes ficam distantes de seus filhos, e aí a gente está buscando fazer essa aproximação, criar esse relacionamento um pouco mais familiar e próximo com empresas, escolas e principalmente com os pais. A gente percebeu também, quando a gente começou a gente, filho adolescente, vem mil dúvidas, você começa a trocar com outros pais, é que não existe muito um espaço para isso. Se fala, às vezes, com o adolescente, se fala muito sobre a criança, sobre o bebê, mas não tanto sobre o adolescente, para o pai, né? E a nossa ideia é ser um canal de informação de troca mesmo. Então, assim, a gente percebeu que quando se fala de adolescente, o que a gente vê muitas vezes? Falando muito de patologias, só dos problemas do adolescente. E claro que tem situações de problema, mas a gente quer falar de uma forma geral, sabe? Não simplesmente trocar ideias mesmo, ser um bate-papo. Mostrar que a adolescência é muito mais do que uma aborrecência. Não é só isso e não é isso especificamente. Não tem que ser isso, né? Na opinião de vocês, qual a importância desse diálogo com os adolescentes nessa fase complicada deles? Bom, acho que é fundamental, porque a gente, muitas vezes até eles nem nos querem ouvir, né? Porque o adolescente tem essa coisa. Mas eu acho que na verdade, acho que é uma relação que vem de antes, na verdade. Deve-se começar na infância, sempre tendo diálogo aberto, espaço. O adolescente, você não tem como ficar vigiando ele 24 horas, você tem que dar autonomia para ele, você tem que deixar ele ter o espaço dele, mas é muito importante abrir esse diálogo para que ele saiba que quando ele precisa, que ele saiba que ele tem com quem contar. Então, a gente acha que é fundamental, estar sempre perto. A gente tenta envolver as nossas filhas no máximo de atividades do dia a dia, principalmente agora com essa pandemia, né? Situações, né? A família ficar junta em vários momentos, a gente acha que isso é muito importante, ter esse espaço para esse ouvido para o adolescente, para se sentir escutado. É um ouvir, né? Totalmente, o diálogo é tudo, né? E é o ouvir com empatia, é você ouvir se colocando no lugar do adolescente e ouvir mesmo. Às vezes ele não quer ouvir a sua orientação, o seu conselho, a sua bronca naquele momento. Tudo isso terá que acontecer, inclusive a bronca, o limite, mas tudo tem seu tempo. Então, você tem que ouvir muito, colocando-se no lugar dele, nós já fomos adolescentes, né? E deixar ele falar, deixar ele se expressar, né? Eu costumo dizer, assim, usar um exemplo, como se fosse aquele medicamento, né? O pai na adolescência, os pais na adolescência, aquele medicamento que está sempre ali no armário, né? Deu uma dor de cabeça? Está ali. Às vezes não dá essa dor de cabeça. Deu uma dor de estômago? Está ali. Às vezes não dá. Mas não precisa de ser aquele remédio que o garoto ou a garota precisa da receita para ir na farmácia comprar com dificuldade. Isso dificulta muito a vida deles. Então, você tem que estar ali, você tem que saber medir essa liberdade e estar sempre ali presente e ouvindo. E participando. Às vezes as pessoas falam, adolescente não gosta que se meta na vida deles. Com limite, tem que se meter, porque ele adolescente, sente falta disso, sente falta do pai e da mãe perguntando, se interessando pela vida dele, orientando, conversando, dialogando. Com certeza ele sente muita falta disso. Às vezes ele não sabe se abrir para aquilo, né? Você imagina, você caiu numa ilha deserta, numa tribo indígena,
passaram-se 12 anos e você aprendeu tudo sobre aquela tribo, o idioma, a cultura, o relacionamento. Aí, quando você acha que agora eu sou dessa tribo, alguém chega para você e fala assim, não, peraí, tem 12 anos que você está aqui, mas você ainda não é da tribo. Vamos esperar mais uns 10 anos aí para você começar a ser um adulto dessa tribo. É o adolescente, ele já está ali 12 anos vivendo, aprendendo tudo daquela família, mas quando chega o momento dele participar, ele vira e fala assim, peraí, vocês estão falando para mim que ainda não é o meu momento, mas tem 12 anos que eu estou esperando por isso. Então, você tem que ir mostrando para ele aos poucos que ele participa, sim. Venha para cá, venha para perto, entendeu? Esse é o nosso pensamento, é com isso que a gente trabalha. E, Caio, você acha que com essa postura dos pais, a tendência é o adolescente ficar mais tranquilo? Com certeza, isso passa uma segurança, uma questão de você dar essa liberdade de opinião, porque a vida é feita de discordâncias, né? Questões políticas, questões sexuais, questões de família, questão de formato de família. O adolescente tem que entender isso e ele tem que se expressar, ele precisa se expressar. Ele está num outro mundo completamente diferente, com as informações vindo a jato, os amigos são todos diferentes. Então, a gente busca dar essa liberdade para que ele se expressa. O que você pensa? Às vezes, eles ensinam muito para a gente. Essa questão de gênero, hoje em dia, a gente sabe essas coisas de gênero, mas a gente não sabia um pouco mais de forma aprofundada, depois nós fomos estudar, essa questão de gênero. Foi a nossa filha que explicou para a gente, numa conversa à noite, a gente vendo um seriado, ela foi e falou, olha, uma quantidade X de gêneros, hoje em dia é isso. E aí a gente foi trabalhar no canal a questão da bissexualidade, que é uma coisa que está acontecendo muito hoje em dia, porque o jovem hoje está aberto, né? Tá querendo se expressar, está querendo experimentar. Tem esse arder, né, que a gente fala aí, esse fogo dessa paixão de viver, de querer experimentar tudo. Então, a gente tem que trazer os motivos, deixá-los trazer para a gente os motivos de por que eles pensam assim. E aí você vai dosando ali como, olha, a minha opinião é essa, mas a gente te respeita, dá o direito de você pensar de outra forma. E aí um vai entendendo o outro, né? Isso é cumplicidade, isso é família, isso é relacionamento recíproco, né? O site ele é alimentado por informações de vocês. As pessoas também podem participar? De que forma? Sim, na verdade, ele é uma página no Instagram, tá? É um canal, é uma página no Instagram. O que acontece? A gente tem o espaço para as pessoas, a gente pergunta até, já fez algumas enquetes, que assuntos, por exemplo, até o exemplo que ele deu da bissexualidade, surgiu de pedidos. O que vocês gostariam de ver aqui? Aí as pessoas respondem, aí a gente vai buscar um especialista, porque assim, eu não tenho competência como jornalista para falar profundamente, eu posso ter uma opinião, mas não é isso que eu quero, né? Eu quero informar essa pessoa que está participando. Então, assim, a gente escreve textos nossos, de coisas que a gente tem lido, pesquisado, que a gente acredita, experiências, tem alguns casos, às vezes, da nossa filha, sabe, assim, algumas coisas sem expor, né, a intimidade dela, mas algumas situações que a gente viveu, troca com amigos, às vezes, casos que a gente ouve de pais, né, que a gente não vai identificar quem é, mas histórias que a gente acha que valem a pena, e a gente busca especialistas. Então, tem pedagogos, tem professor de educação física falando sobre exercício, professor faz um trabalho super bacana sobre machismo, né, que ainda é uma coisa forte, falando sobre isso. Questão racial. Tem a gente traz aí a gente vai buscar os especialistas, entendeu? E também pais, que tem muitas mães e pais que contribuem também com vídeo contando. Por exemplo, teve o Dia do Irmão, aí uma mãe tem 3 filhos adolescentes contando sobre como é essa experiência na casa dela. Porque o que a gente sente é que os pais querem muito saber, a gente às vezes não sabe, né? A primeira vez que você é pai, de tanto, enfim, sempre, né? Na infância, na adolescência, você fica perdido. E essa troca, às vezes você ouve uma ideia de alguém e fala, poxa, de repente isso na minha casa vai dar certo. Ou então, eu tô com esse mesmo problema, ele agiu assim, de repente eu acho que, poxa, pode ser bacana, eu posso conseguir esse diálogo com meu filho, entendeu? Então é mais nesse sentido. E a gente criou, né, dentro desse... Primeiro que a gente tem estudado muito, tem lido muito, tem conversado muito com pedagogos, com psiquiatras, com psicanalistas, com psicólogos. Então, a gente criou uma rede de apoio de profissionais dessas áreas, tá? E principalmente de uma especialidade que já tem há um tempo, vem desde a década de 70, mas é assim, uma especialização da pediatria, que é a ediatria, né? Que é o médico que trata especificamente dos adolescentes. Isso. Então, a gente também criou uma rede de pediatras que nos dão esse apoio na nossa apuração, no nosso estudo, nas nossas informações, para levar a melhor informação para quem está compartilhando e interagindo com a gente.
Isso é muito bacana porque, na realidade, dá uma credibilidade muito grande, né, para a página de vocês, para o site de vocês. Conta pra gente, fala pra gente um endereço, para quem estiver interessado em participar, em seguir vocês. No Instagram, né, é O Arder da Adolescência, né, @oarderdadolescência, e temos o site www.oarderdadolescencia.com.br. E tem também o e-mail, que pode mandar sugestão de pauta, de conversa, de diálogo, que é o contato@oarderdadolescencia.com.br. E a gente também está criando, quem quiser participar, ou palestra, ou que a gente tente levar um bate-papo, levar um especialista numa escola, numa empresa, num trabalho em casa, com uma família, para a gente tentar conversar, a gente está super aberto a esse trabalho, a essas sugestões e essa troca mesmo de informação. Tá ótimo. Andréia, Caio, muito obrigada pela participação de vocês mais uma vez e parabéns pela iniciativa.